Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Preciso da sua inscrição no nosso canal do YouTube, Pastor Dirceu Pucharelli. Faça a sua inscrição, dê o seu joinha e você vai estar cooperando com o meu ministério e com a pregação do Evangelho. Amém? No primeiro vídeo eu falei que nós estaríamos falando sobre ministério, Sobre ministério. Dividi em 4 aulas: chamado, treinado, testado, aprovado e enviado. Então a primeira aula é essa de hoje, sobre o chamado, vocacionado. Quem é que chama, quem é que vocaciona homens e mulheres para trabalhar na obra de Deus? O Senhor nosso Deus. É Ele quem chama e vocaciona segundo a sua vontade e a sua soberania. Quem são essas pessoas? São pessoas que fazem parte do povo de Deus. Vamos usar a linguagem, vocês que me conhecem, o nosso trabalho é bem prática, meu objetivo é bíblica. Dentro da igreja, Deus chama homens e mulheres para trabalhos específicos, para serem separados para o ministério, ok? Alguns exemplos bíblicos desde lá do Velho Testamento. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, ele pegou Moisés. Moisés, você vai conduzir o povo. Quando chegou à beira da terra prometida, ele falou: Josué, agora é contigo, você vai fazer a conquista. Quando Deus, o povo declinava, se afastava dos caminhos do Senhor, lá no livro de Juízes, Deus levantava juízes para trazer a correção e trazer novamente o povo na presença de Deus. Deus pediu para Samuel ungir um rei segundo seu coração, o rei Davi. Nós temos os profetas maiores, profetas menores, homens chamados, vocacionados por Deus para um trabalho específico, ok? Novo Testamento, vamos no exemplo maior nosso exemplo, Jesus de Nazaré. Jesus vem no capítulo 10 de Mateus, no capítulo 3 de Marcos, no capítulo 6 de Lucas, quando ele chama e separa os 12 apóstolos. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, é tremendo. Marcos relata que Jesus escolheu quem ele quis. E é exatamente isso mesmo. Quem são as pessoas que Deus vocaciona, que Deus chama para o ministério? Aqueles quem Ele quer. É um ato soberano do nosso Deus. Ele escolhe no meio do seu povo homens e mulheres para conduzir o povo, para ensinar, admoestar, treinar, discipular, ensinar a palavra, ok? Então, o que acontece? Dentro do povo, dentro da igreja, Deus chama pessoas para o santo ministério. Então vamos lá, olha a responsabilidade que os líderes das igrejas têm. Aquelas pessoas que estão investidas de autoridade ou têm a prerrogativa de separar obreiros, de consagrar obreiros. Tem algumas outras termos também que tratam da mesma coisa, mas eu vou usar esses 2 termos, separação e consagração. Olha a responsabilidade de uma instituição, de uma liderança, de chamar um homem ou uma mulher e dizer assim: olha, nós vamos separar, nós vamos consagrar você a esse ministério. A primeira coisa que você precisa entender é que a instituição igreja, a liderança, ela não é ela que faz a escolha de quem vai ser. Isso é muito importante. A instituição, a liderança não tem a capacidade, nem a prerrogativa, nem a autoridade de chegar numa pessoa e dizer para ela: olha, nós vamos consagrar você a isso porque você tem esse ministério. Ela não tem. Ela tem a função de reconhecer, ratificar numa direção, num discernimento do Espírito Santo, de chamar o homem, chamar a mulher e dizer: olha, nós temos uma direção de Deus, nós temos discernimento que você tem esse ministério, que você tem esse chamado, então nós vamos ratificar, nós vamos confirmar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te vocacionou. Então, a liderança e a instituição, ela ratifica, ela confirma, ela reconhece aquilo que Deus colocou dentro do coração e na vida dessa pessoa. Entenderam bem? Então, qual que é o risco que se corre aqui? O risco que se corre é de separar e consagrar pessoas que não têm o ministério, que não são vocacionados. Isso é muito perigoso. Isso é de uma responsabilidade extraordinária. Por quê? Porque se você pegar uma pessoa que não é vocacionada, não tem o chamado de Deus para o ministério, e você separar e consagrar ela,
você vai estar fazendo um grande mal para ela, um grande mal na vida dela. E olha que muitas vezes os danos são irreparáveis. Por quê? Vamos dar um exemplo. Você olha para uma pessoa na igreja e diz: olha, você é pastor, nós vamos te separar a pastor, vamos te consagrar a pastor. Essa pessoa não é vocacionada, não é chamada por Deus para o pastorado. Vai vir uma carga espiritual sobre essa pessoa, vai vir responsabilidades tremendas sobre a vida dessa pessoa, porque agora essa pessoa vai trabalhar com gente, cuidar de gente, trabalhar com pessoas de forma exaustiva, de forma contínua, dioturnamente. Então, se essa pessoa não for um chamado, não for um vocacionado por Deus, não vai muito tempo, ela não vai suportar. Ela não vai suportar, porque aqueles que Deus vocaciona, que Deus chama para o ministério, o Senhor o capacita para suportar, porque o ministério é extremamente desgastante, desgasta emocionalmente, desgasta fisicamente, né? Desgasta porque é um peso tremendo, é um dia após dia tratando de pessoas, cuidando de pessoas, ajudando as pessoas a resolver os seus conflitos, seus desafios, orando com pessoas. Então, uma pessoa que não tem o chamado, não é vocacionada e ela é separada, consagrada ao ministério, meus irmãos, é trágico, é triste e é sofrido para essa pessoa e também para quem o fez, porque essa pessoa não vai conseguir frutificar, ela não vai conseguir desenvolver o seu ministério, e aí ela vai começar a ser também um peso para aquela liderança que atribuiu essa função e esse ofício a esta pessoa. Então, líderes amados, não separem, não consagrem pessoas se vocês não tiverem discernimento, estarem convictos através do Espírito Santo que essa pessoa realmente é vocacionada, que essa pessoa realmente é um chamado de Deus. Quando Deus lhe mostrar, quando Deus trouxer o discernimento, você chama a pessoa e diz: olha, meu querido irmão, minha querida irmã, nós só estamos agora ratificando, confirmando, reconhecendo aquilo que Deus já colocou em você. Amém? Outra coisa, a pessoa não desenvolve ministério a partir do dia que ela é consagrada ou o dia que ela é separada. Não. O dia que ela recebe a consagração, que ela recebe a separação, aquilo ali é só ratificação e confirmação do que ela já é. Entendeu? Ela já é. Um grande erro a gente ouve muitas vezes com tristeza, né? A pessoa tem boa intenção, ela diz: olha, quando eu for obreiro eu vou fazer isso ou aquilo. Esse já é o primeiro sinal que essa pessoa não é um chamado. O chamado, ele trabalha de uma forma natural, de uma forma discreta. Ele não está preocupado com título, não está preocupado com carga, ele vai trabalhando. Aí a liderança olha, o Espírito Santo aqui, ó, eu separei esse, eu chamei esse. Aí a liderança vai lá, reconhece, ratifica, consagrando e separando. Amém? Então preste atenção, eu vou dar aqui algumas dicas para você entender e estar atento a isso. Esse material, queridos, faz parte do seminário que nós ministramos nas igrejas, ministramos para as lideranças, né? É interdenominacional. Se você, pastor, você líder, tiver vontade de conhecer o nosso trabalho, eu tenho uma equipe comigo de pastores e que nós treinamos liderança, treinamos as lideranças biblicamente, desde o cooperador, o diácono, até os obreiros da igreja, pastores. Nós trabalhamos treinando pessoas, preparando pessoas, reciclando pessoas no ministério. Então, esses vídeos fazem parte de um seminário que nós ministramos para as lideranças. Preste atenção, eu vou dar 2 exemplos aqui já para encerrar o vídeo. Estamos falando sobre o chamado. A pessoa busca dons espirituais, é bíblico, buscar com zelo os dons espirituais, os melhores dons. Tá? E eu vou usar um exemplo aqui. A pessoa está buscando dons, ela tem, eu estou falando de pessoas crentes, viu, meu querido? Pessoas crentes, servas de Deus, discípulos do Senhor. Então a pessoa está lá buscando, né? E ela está com a vida no altar, ela tem leitura, ela consagra e Deus concede o dom. Ótimo, coisa linda. Só que dom não é atestado para a pessoa ter o ministério, entende? Entende isso? Dons todos podem ter, ministério alguns terão.
Então você pode ter uma pessoa na igreja que tem o dom de línguas, o dom de revelação, dom da profecia, e ele não é um pastor. Ele é um discípulo que está dentro da igreja e Deus usa ele para o aperfeiçoamento, para o crescimento, para abençoar a sua igreja, e ele é um discípulo na igreja. Ele não é um pastor. Mas o que acontece? Geralmente, quando a pessoa recebe dons, aí as pessoas começam a atribuir título a essa pessoa. Ou profeta, ou pastor, ou apóstolo. Isso é um perigo. É um perigo ungirem, separarem, consagrarem essa pessoa, não porque ela tem um chamado, não porque ela foi vocacionada para o pastorado, mas porque ela tem o dom. Entende? Lógico que isso não é uma regra. A pessoa pode ter os dons, Deus vocaciona, ela vai ser um pastor. Mas nem todos que têm dons são pastores. Há um grande erro, queridos. Há um grande erro. Outra coisa, a pessoa ser carismática, ser bem relacionada, a pessoa ser um interlocutor muito bom dentro da igreja, a pessoa ter disposição, ter disponibilidade, nada disso habilita ela para o ministério. Chamado e vocação é um ato soberano de Deus. Até porque você não sabe a motivação que está no coração da pessoa. Tem pessoa que ele é muito carismático, ele é muito dado, ele tem disposição, disponibilidade. Nós precisamos separar o irmão lá para o tal ministério. Não é assim, queridos. Talvez essa pessoa é tudo isso é bom, mas ela vai ser um discípulo no corpo. Ela vai ser um membro da igreja com boa interlocução, com bom relacionamento, com boa disposição, com boa disponibilidade, mas ela não tem o chamado e a vocação para exercer o ministério, ok? Você quer ver outra coisa? Um pregador. Você pega aí um homem ou uma mulher que prega de uma forma tremenda, prega biblicamente, em todo o caminho certinho da exegese, da hermenêutica, da homilética, com o principal, inspirado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, a pessoa tem uma boa palavra, é um bom expositor da palavra, mas não é pastor. Ele lutou, se esforçou, buscou, entendeu? Ele prega, ele é um discípulo, mas ele não foi separado, chamado, vocacionado por Deus para um ministério. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem uma boa exposição do Evangelho, né? E aí, olha, é pastor, porque ele é pregador, ele é pastor, ele é apóstolo. Meus queridos, tem muita gente sangrando, tem muita gente sofrendo, tem muita gente frustrada, tem muita gente que deixou o ministério, se afastou até da igreja. Por quê, pastor Dirceu? Porque muitos deles não eram chamados e vocacionados, crentes maravilhosos, homens e mulheres de Deus, que se tivesse tido uma formação, tivesse tido um treinamento e uma pessoa tivesse instruído eles, olha, tudo isso aqui, você é extraordinário cooperando no corpo da igreja, essa pessoa podia estar dentro da igreja produzindo muito fruto e sendo uma bênção. Mas o que fizeram? Deram um título, deram um cargo, e aí ela não conseguiu, vamos dizer assim, nem administrar. Por quê? Porque ela não tem o chamado, não tem a vocação. Fique atento, meu querido. Tanto você que tem a prerrogativa de separar pessoas, consagrar pessoas, e você também, quando chegarem em você, olha, você é isso, calma, irmão. Calma. Olha, você é profeta, calma. Queridos, eu estou há 25 anos com a minha esposa no ministério. Confesso para você, se eu fosse ouvir os títulos que já me disseram, pela misericórdia de Deus, o Senhor me deu a graça de ter um grande mestre, um grande professor chamado Isaac Pereira, que nos ensinou a palavra. Eu confesso para você que se o pastor Isaac não tivesse dado essa estrutura de Bíblia para nós, eu já tinha sido seduzido por alguns títulos aí, porque as pessoas chegam, olha, você é isso, cuidado. Amém? E eu vou dar um exemplo bíblico aqui para fechar o vídeo. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 escritores do Novo Testamento. Amém? Dos 4, quem foi apóstolo? Só Mateus e João. Lucas e Marcos não. Lucas e Marcos eram discípulos. E são homens extraordinários. Entendeu bem?
Entendeu bem? Mateus e João são escritores e apóstolos. Lucas e Marcos são escritores e são discípulos, né? E provavelmente o Lucas escreveu também o livro de Atos. Preste atenção, ore, não se deixe seduzir pelos afagos, pelas palavras de elogio, são boas, mas muitas vezes no momento errado elas podem gerar algo no coração de uma pessoa que não vai ser bom. Quando alguém falar de ministério para você, se lembre dessa palavra, tá? Se inscreva aí no meu canal, Pastor Dirceu Pucharelli. Deus te abençoe. Próximo vídeo é sobre treinamento. Hoje eu falei sobre o chamado, próximo vídeo sobre o treinamento. Amém? Deus te abençoe. Um abraço.